Agora Sem tá. balançar a cabeça, mano. Pode, irmão. Bom, continuando aí as reuniões técnicas, né? Hoje eu vou apresentar o Maven. Meu foco nessa apresentação foi mais focar em instalação e dar alguns exemplos práticos. Porque Maven tem muita coisa para se falar, dá para se fazer muita coisa. Então, assim, a ideia foi mostrar questão de configuração e numa próxima palestra, né, numa próxima reunião técnica, eu aprofundar em outros assuntos relacionados ao Maven. A pauta vai ser, eu vou falar como surgiu o Maven, as vantagens dele, né, como uma ferramenta de gerência de configuração, as configurações, né, no Eclipse e em linha de comando. Vou falar sobre as estruturas de pastas, sobre o POM, que é o coração assim, da configuração do projeto em si. Falar um pouquinho das dependências, do ciclo de vida que o Maven tem, dos plugins e mostrar os exemplos que eu criei, que na verdade não fui eu, foi um archetype. Depois dá para mostrar direitinho para vocês. Aí falando um pouquinho sobre eu, né? Eu gosto muito de agilidade, assim, todo o assunto relacionado eu acho bacana de discutir. Open source é uma coisa que eu acho fantástico, gosto muito. E os gadgets, né? Todo mundo já sabe que... Aí eu coloquei meu site, meus e-mails, se quiser tirar dúvida, conversar de qualquer coisa. Bom, o Maven, na verdade, ele surgiu de uma necessidade do pessoal do projeto Turbine, da Jakarta. Eles tinham, assim, uma certa dificuldade Na verdade, eles queriam simplificar os builds do Ent, né, que é uma outra ferramenta de build, tentar manter um padrão dos projetos, assim, uma estrutura que todo mundo, quando pegasse o projeto, conhecesse. Então, a padronização da estrutura do projeto. E eles tinham uma perda de tempo muito grande para manter os artefatos, as dependências. Por exemplo, a dificuldade que eles tinham por exemplo, se tivesse uma dependência do Jasper Reports, por exemplo, para manter isso nos ambientes de controle de versão, era muito complicado, porque eles tinham que ficar disponibilizando essas bibliotecas. Então, assim, eles procuraram com o Maven, na implementação do Maven, deixar isso mais transparente, né? Isso, nesse contexto todo, surgiu o Maven na versão 1. Aí em 2005 surgiu o Maven 2, né, ele foi todo refeito. E agora em janeiro de 2011 surgiu o Maven 3. Né? Eu até instalei o Maven 3 aqui para a gente poder usar e tal, mas alguns projetos, assim, os projetos que eu desenvolvo hoje, ele dá alguns problemas. Então, assim, para mim não... até queria ver os problemas que ele estava dando, para depois saber a compatibilidade em relação ao Maven 2. Né, alguns plugins eu já vi que realmente ele dá problema, tipo o plugin do site. Tem uma configuração específica para quando você usa Maven 2 e Maven 3. Eu coloquei no cantinho dos slides, eu pus os links, assim, que abrangem mais os assuntos, entendeu? Então, qualquer coisa é só clicar no Quer Saber Mais aqui, que vai ter mais informação. Bom, as vantagens, primeiro é a padronização de pastas, né? Eu, como desenvolvedor, se eu sei que o projeto ele está gerenciado pelo Maven, eu já vou saber exatamente aonde está as pastas e, assim, os artefatos. Por exemplo, artefatos Java, eu sei exatamente aonde vai estar eu sei exatamente onde vai estar os artefatos Java. Se for um recurso, ele tem uma pasta específica para recurso. A gente vai ver isso aqui mais para frente.
Outra vantagem é a facilidade de gerar o build. Assim, para mim, eu acho muito simples fazer a construção de um jar, um mar, ou um EAR, utilizando o meio. É bastante simples. Outra vantagem é o build modular. Você pode ter vários, o seu projeto ele pode ter vários módulos, né? Então você consegue dividir em camadas ali por especificidades, né? Então, por exemplo, eu posso colocar todas as entidades no pacote, deixar bem modularizado mesmo. A questão de herança. Então, assim, se eu tenho um projeto meio e eu quero estender características de outro projeto, isso se torna simples. Porque basta eu falar que aquele projeto, o pai dele é um outro projeto. Aí todas as características que estão no POM, esse projeto ele vai herdar. Ou seja, eu não preciso ficar configurando esse projeto todo de novo. Eu posso herdar de algum que já exista. Extensibilidade, no caso, os plugins. Que com os plugins eu consigo inserir funcionalidades que o Maven talvez não tenha. Então, eu posso ou desenvolver um plugin ou pegar um plugin que já existe para ele para essas funcionalidades, né? A gerência de dependências. Então, o problema que o pessoal tinha de manter as dependências lá com ente, com o Maven isso ficou transparente. Ou seja, eu simplesmente olhando quando eu defino uma dependência lá no POM, eu sei exatamente a versão e o tipo dela, se ela vai ser empacotada junto com o artefato, se não. Então, isso aí também foi uma vantagem grande. O ciclo de vida, né? Que você pode, no ciclo de vida com as fases, você pode, com o plugin, você pode interceptar naquele ponto e fazer, naquele goal, né? Naquela parte do ciclo de vida, você consegue implementar a funcionalidade, né? E foco na qualidade. Porque assim, com os plugins que o Maven tem, você consegue fazer medição da qualidade do código, bem focado na qualidade do código. Não só isso, né? Você pode ter integração com outras ferramentas, tipo o Hudson, para poder garantir mesmo a qualidade daquilo que está sendo feito. Ou seja, você consegue inspecionar o código, automatizar com os plugins que o Maven tem. Aqui no caso, como eu foquei mais em configuração, basicamente, para você ter o Maven rodando na sua máquina, você tem que ter essas duas variáveis de ambiente configuradas, né? O path, para você poder ter no linha de comando lá tranquilo. E esse Maven OPTS é caso você queira passar alguma instrução para o Maven. Aí aqui no caso, se configurar aquelas variáveis de ambiente e eu der um mvn-version, ele já vai, por linha de comando, ele já teria que funcionar, né? Aí que eu vou descrever um pouco que é o settings, que é um arquivo de configuração do Maven também. Aqui no caso eu estou identificando aonde é o meu repositório, onde os artefatos, as minhas dependências, elas vão ficar, onde o Maven vai baixar isso e vai colocar as dependências. Se tiver alguma configuração de proxy, aí eu foquei bem no que a gente usa aqui na PDCase, né? Tipo, a gente usa um proxy aqui, nas outras filiais provavelmente isso aqui vai ser diferente, porque não está nesse ambiente aqui, né? Mas se eles tiverem proxy, a configuração básica é essa aqui. Tem um profile também. Profiles são, vamos imaginar, você tem um ambiente de desenvolvimento e tem um ambiente de produção. Você pode criar profiles específicos com o ambiente de desenvolvimento, ou seja, a aplicação naquele momento, no desenvolvimento ela se comporta de uma forma, e em produção, na hora que eu for rodar o Maven para gerar o build dessa aplicação, ela vai se comportar diferente, com configurações específicas daquele ambiente, né, que isso aí é uma vantagem, eu vou mostrar aqui hoje. Aqui eu coloquei assim, o profile padrão que a gente usa aqui na PDCase. Bom, aqui no caso, seria como fazer a instalação do Maven no Eclipse, né? Tem duas formas. Ou a gente vai por
install new software, ou tem o marketplace. Eu vou mostrar mais para frente. No install new software, é só clicar ali. Tem um link. O marketplace até isso é mais transparente, porque ele já mostra os plugins do Eclipse. É só você selecionar, pedir para fazer a instalação, ele já faz. Esse aqui você ainda tem que procurar um pouquinho no Google lá e descobrir qual plugin você vai querer usar. Né? E aqui no caso, ó, eu usei esse aqui, que é o M2 Eclipse. É só clicar tipo aqui, ó, adicionar ele. Aí eu adicionei, ele mostra aqui o que vai ter para baixar desse plugin. Aí é next. Né? E o outro seria pelo Eclipse Marketplace, que aqui ele já mostra uma lista de plugins, né, que teoricamente são os. Eu achei bacana esse popular, que são os que mais são usados. Né? Então, naturalmente, ele vai se destacar dos demais. Né? No Marketplace é semelhante, é tudo next. Depois que você instala esse plugin, você pode, se você não, porque é o seguinte, o plugin ele vem com o mailing mais recente que tiver. Eles pegam lá um build snapshot e colocam no plugin. Se você quiser alterar a configuração, é só vir aqui em preferências, mailing, e dá para você mudar e colocar um mailing específico, um mailing que você vai utilizar. Aqui é no caso dos settings. O mailing que ele cria lá, quando é no Windows, instalação Windows, ele cria uma pastinha dentro da pasta do usuário, ele cria uma pastinha com o M2, e ele cria um settings lá dentro. Eu prefiro usar sempre só o que já está lá dentro do mailing, para poder não ter, assim, configuração. Talvez nesses settings que ele cria no ponto M2, tem outras configurações, então para evitar isso eu sempre aponto com o mesmo settings. Ele cria uma variável de ambiente no Eclipse que chama M2 Repo. Para poder, nos projetos, as dependências ele coloca isso como uma referência, né? Para ele poder saber, o projeto poder saber onde estão as dependências. Bom, aqui é a estrutura de pastas. Então, assim, todo desenvolvedor, se ele tiver um conhecimento básico de mailing, se ele pegar um projeto mailing, ele vai saber exatamente onde está cada artefato. Né? Nesse caso, SRC main Java são os arquivos fonte, SRC main resources, os arquivos de recurso, né? SRC main filters, arquivos de filtro. Esse aqui eu nunca usei. Assim, alguns aqui tem tanta coisa que alguns realmente eu nunca me deparei numa situação de ter que usar. Esse SRC main assembly, deve ser Assembly Decryptors. Eu já usei o Assembly, que é um plugin do meio que chama Assembly, só que eu já usei, mas não precisei usar nesse tipo de configuração. SRC main config, que são arquivos de configuração. SRC main scripts, arquivos de script. Esse aqui a gente usa sempre, né, que é o SRC main web app, que são os arquivos relacionados ao site, né, no caso de aplicações web. Essa pasta, SRC teste Java, já são os testes unitários ou demais testes. Então, assim, para poder ficar todo o teste ele vai ter que ficar nessa pastinha. Né? O mailing já, quando ele vai executar lá o ciclo de vida dele, se o projeto já estiver nessa estrutura, ele já entende, já sabe o que ele tem que fazer. SRC Test Research são arquivos de recursos do teste. E SRC Test Filters também filtros do teste. Né? SRC Site são arquivos relacionados ao site. Com certeza deve estar ligado ao plugin de site do meio. E aí tem esses outros arquivos aqui que ele fica realmente no raiz do projeto. Bom, esse aqui é a menor estrutura que um POM pode ter. Ou seja, pode até ser menor. Se tirar esse package e ficar só com essas outras propriedades, o projeto já vai funcionar. Então, assim, essa aqui é a estrutura a menor possível. Né? Então, você pode definir o grupo
Mas vamos supor, se você tiver um servidor e tem que rodar testes naquele servidor, é nesse momento aqui que ele vai executar esses testes. Esse verify, ele verifica se a configuração está toda certa e se o pacote que foi gerado na fase de package, se esse pacote está um pacote válido. O install, que é o mais comum, ele passa por todos esses outros ciclos aí e instala o artefato no repositório local. E o deploy é usado mais em ambiente de integração. Tipo, se você já quiser disponibilizar esse artefato, já fazer o deploy em algum servidor, essa fase do ciclo de vida vai ter que ser usada. Bom, os plugins, vantagens dos plugins, ele possibilita fazer mais do que o básico, ou seja, funções que o Maven talvez não tenha, você pode estender, fazer um plugin para ter essa funcionalidade desejada. Extensões para execução de tarefas, e eles têm também o mesmo conceito do ciclo de vida, né? Conceito de fase do ciclo de vida, com goals, né? as metas a serem atingidas. Bom, vamos para a prática. O que eu fiz? Eu não gerei, assim, eu não criei nada no braço. Eu procurei lá no site do Maven, tinha um archetype que ele criava um exemplo bem simples, que é um jar com os testes e colocava só uma dependência. Eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é mais fácil eu mostrar na prática aqui o que dá para ser feito. Aqui eu vou importar o projeto. Volta lá. Só para ver se vocês não sabem aquela importação que você fez lá. Ah, tá. É porque assim, como eu instalei o plugin, eu acho que isso não é nem do plugin, é do próprio Eclipse mesmo. Ele já importa arquivos, projetos Maven. Como eu vou importar um projeto Maven, então vai ser aqui, ó, Maven, Steam Maven Project. Ou seja, do próprio Eclipse, ele vai interpretar o POM, ver as dependências e vai criar lá o .SPF, o .project, para esse projeto poder funcionar redondinho aqui no Eclipse. Na forma tradicional, talvez a gente vinha aqui Java, era isso que você queria. Cadê o Java aqui? Embaixo do filtro do meio. Digita lá em cima no filtro lá, ó. Calma, calma, que é certo. Isso é vantagem técnica. Acho que em geral, né? Mas não precisa tudo também não, vai pelo ponto de uma vez. Então aqui, ó, Maven, vou dar um next. Vou pegar aqui o mais básico, né? Aqui você pode criar um working set, eu criei para já ficar mais simples. Aqui assim, eu já até tinha importado ele, mas quando importa pela primeira vez, o próprio plugin ele já lê o POM, já vê se tem dependência, se tem alguma dependência que não existe no meu repositório, ele já vai e faz o download dessas dependências. A estrutura de pastas que eu estava falando, olha que interessante. Isso aqui, eu usei um artifício que o Maven tem, que chama Archetype. Eu posso criar um projeto modelo e depois, com o comando que ele estava, com esse comando aqui, ele cria toda a estrutura para mim. Isso é uma vantagem muito grande. Assim, se, vamos supor, uma empresa, a PDCase, ela poderia muito bem criar um archetype dos projetos Java dela. Então, todo projeto novo, ele teria sempre a mesma configuração. Facilitaria para todo mundo que desenvolve, porque assim, todo mundo ia conhecer a mesma estrutura, padronização. Né? Isso é que é o bacana. Vamos abrir o POM aqui. Eu queria mostrar uns
Esse arquivo com é bem simples. Esse aqui eu não criei nada, não fiz nada, foi o Archetype que criou para mim. A única coisa que eu defini foi o nome do projeto, o Artifact ID e o Glue ID, Artifact ID e a versão. E ainda assim, o próprio Archetype que eu usei, ele sugere, fala, você quer usar, pode ser essa versão? Vamos passar aqui. Bom, a importação eu fiz. Tem, com o plugin do Eclipse que eu fiz a instalação, você pode criar um atalho, tipo assim, os goals, né, os ciclos de vida que o Maven tem. Então, para criar é muito simples, ó, só vir aqui em Build, New, vou dar um nome aqui, install. Aí que eu vou definir o goal que eu quero que ele tenha um clean. Isso já é plugin também, tá? Porque o próprio Maven ele é feito de plugins dele mesmo. Então assim, o negócio até vem por cima. Install. Pronto. Base G2. Ah tá. Aí que eu vou selecionar o projeto. Vou dar um nome. Pronto. Viu que ele executou assim, muito simples. Eu já tenho um arquivo JAR. Rapaz, teste aqui passa bala. Ó, não tive nenhum. Eu já tenho um arquivo JAR aqui. Ó. Se eu, vamos supor, se eu tivesse um projeto que precisasse de uma dependência X, igual aconteceu comigo em alguns clientes, de ter que fazer a importação de um arquivo que está no FTP. Essa estrutura aqui ó, já me serve para poder começar a trabalhar. Tudo que ele gera, né? Que o Maven gera, tudo na pasta target. Aí que ele gerou o artefato. O comando que eu dei, clean install, ele gera o pacote, instala no repositório e já está disponível para poder usar. Tem um plugin que eu queria. O atalho, né? Então aqui, ó, eu criei um atalho. Poderia ser por linha de comando também. Tá? Se eu viesse aqui no. Se eu viesse por aqui, desse um NVM install, ele também iria fazer a mesma coisa. Pronto, ele faz assim, executa igualzinho, o mesmo meio. Por isso que assim, isso é uma coisa até padrão para a gente também. O mesmo meio que tiver lá no Eclipse, procure ter ele também no linha de comando. Você não fica. Eu já bati cabeça. Eu estava com um meio no ambiente, outro meio configurado em linha de comando e dava resultados diferentes. Eu queria mostrar esse plugin aqui, que ele é bem interessante, ó, esse Dependency Tree. Vou só dar um Ctrl+C aqui. Vou usar Ele é interessante porque é o seguinte, às vezes você precisa saber como, porque assim, quando você importa uma dependência, você também está importando as dependências daquela dependência. Ou seja, se eu importar um commons login, o que tiver de dependência do commons login para ele poder executar, o meu projeto vai herdar isso. Pode ter problema com isso. Se eu tiver um itext, eu estou usando a dependência do itext e ele usa o commons login, por exemplo. E eu tenho uma outra dependência que também usa o commons login, só que as versões que cada um usa é diferente. Então, assim, esse plugin ele ajuda demais para você poder achar qual dependência que está, assim, qual dependência que está importando, porque ele vai importar os dois. Tanto o commons login versão 1.1 como 1.2.
Ele falou de dinheiro do ano? Lá no carteira. Lá no nome, lá você colocou alguns outros. 2 pontos. Ah, não, estou errado aqui. Lá no nome, Meu nome. Pronto. Ó, aqui a gente vê qual dependência que ele tem. Só essa. Então eu vou colocar, vou pegar um arquivo texto aqui para ver. Peraí, mas ele não coloca. Ele colocou que o projeto depende do JUnit. Só. E o JUnit O JUnit deve depender simplesmente dele. Ah, tá, ele colocaria. Quer ver? Vamos descobrir isso então. Onde que a gente olha isso? Aqui em repositório, vamos ver lá com JUnit. É bacana, como que você acha, você tem um repositório, como que você vai achar a dependência dele? Você quer ir lá na dependência. Vou tirar a foto do boy, né? Qual a versão que eu usei? Aqui então, se eu quisesse saber quais as dependências ao trabalho, só se eu quisesse saber quais dependências que o JUnit tem, se eu não usasse aquele plugin, eu ia ter que vir aqui, eu ia vir no pão dele. Aqui no pão dele, a gente vê que ele não tem dependência nenhuma, é ele por si só. Beleza? Agora, ele leu o pão, né? ele leu o pão da dependência, para saber se aquela dependência tem mais dependência. Agora olha esse caso aqui, ó. Que agora vai ser interessante. Ó, viu que ele já dá um build, já vê se a dependência existe ou não. Olha que bacana. Eu pus uma dependência. Eu não tive trabalho nenhum, eu só simplesmente dei utilizei esse plugin aqui, ó, esse dependence tree, para poder saber quais as dependências que o meu projeto tinha. Olha que nele só tem uma dependência, duas aliás, né? O JUnit e esse do Jasper Reports. Só que o Jasper Reports, ó, ele usa isso tudo, ó. Isso aqui tudo. Então, em vez de eu ter que ir lá no POM, lá no repositório, olhar quais as dependências do Jasper Reports, com esse plugin eu consegui fazer descobrir as dependências dele. Esse assembly plugin é um plugin muito bacana. Eu tive um problema que é o seguinte: eu tinha que criar um jar e as dependências desse jar, as dependências do meu projeto, precisavam empacotar junto com o jar. No caso do Java, não adianta eu colocar, tipo assim, eu poderia fazer uma configuração no meio para ele poder empacotar junto os arquivos jar. Só que isso não vai funcionar. Você tem que ter as dependências descompactadas dentro do seu jar. Então esse assembly plugin ele faz isso. Eu vou pegar o texto de novo. Então, ó, eu vou dar um clean install. Olha que bacana. O que ele vai fazer? Ele vai ver todas as dependências que eu tenho, que o meu projeto precisa, descompacta, isso na fase lá de package, e empacota junto com o meu jar. Como que a gente vai ver isso? Vamos aqui onde ele gerou o arquivo jar. Ele cria um outro, tá? Assim, ele cria um por causa do assembly,
por causa desse plugin aqui, ele vai criar um outro jar com esse nome, com o nome que eu dei, com o nome que eu defini aqui. Só renomear ele aqui. Esse não é. Ah, tá. Poderia até descompactar. Olha que bacana. Todas as dependências, ele colocou, ele desempacotou todas as dependências e empacotou junto com o meu jar. Até configurações que talvez outros jars necessitam. Né? Uma outra coisa bacana que dá para definir nesse plugin, vamos supor, se eu quiser executar esse jar por linha de comando, lá no Java, no jar e o arquivo, aqui eu defini, ó, você tem que definir lá para o Java qual que é a classe principal. Então com esse plugin eu também consigo fazer isso. Ó. Eu defini o pacote e defini a classe. E se eu quiser executar ele por linha de comando, só tem um negócio, né? Vou unir ele aqui. Vou voltar. Ah, peraí. Não quer entrar no card. Ah, é. Foi mal. Pronto. Viu? Aí ele achou a classe principal. Isso assim, eu fiz tudo com um plugin. Eu não tive que. Vocês verem que não é muito difícil, é simples. Né? Vamos ver o outro aqui. Esse do deploy, você pode, tipo assim, eu já fiz todo, vamos supor, eu terminei minha aplicação e quero disponibilizar essa aplicação como uma dependência para as outras pessoas. Isso a gente usa muito, assim, talvez tenha um módulo de infra que dá suporte para os projetos e precisa fazer o deploy. Isso aí é necessário. Tipo assim, colocar no Artifactory, por exemplo, para todo mundo baixar. Em vez de cada um ir lá e copiar de alguma máquina, simplesmente eu faço o deploy no Artifactory. Na hora que eu dou um clean install ou executo algum comando lá do ciclo de vida, o Maven vai no repositório, vê se tem alguma atualização e já baixa para o meu repositório. Coloquei também. Eu não vou conseguir executar, porque eu tinha que ter pedido permissão do Thales, um usuário, para poder fazer deploy lá no Artifactory. Mas o comando ele é bem simples. Eu vou colocar aqui. Porque precisa do usuário sem ter permissão. Então aqui é simples, ó. Simplesmente eu colocar esse trecho. Na hora que eu der um clean install, assim, na hora que eu der um install, ele já, na hora que empacotou, está tudo certinho, rodou os testes, fez tudo, ele vai fazer o deploy lá no servidor onde ficam os repositórios, onde ficam os artefatos, aliás, que é o nosso repositório. O Artifactory, assim, eu só coloquei aqui para... Se eu conseguisse fazer o deploy, eu queria mostrar o artefato lá. Mas eu vou abrir o Artifactory aqui. O Artifactory é um repositório de dependências. Até que na PDQ eles usavam um antes, que eu nem conhecia. O Artifactory eu conheço, eu acho ele bacana, porque a vantagem dele é de dependências que não são comuns de se achar aí nos repositórios que estão no mundo,
com o Artifactory ele é muito simples. Então, vamos imaginar, eu tenho um JAR que foi o Bacen que passou para a gente, por exemplo, o Banco Central, de um web service dele lá, e tem um método, uma funcionalidade dele. Eu posso simplesmente vir aqui no Artifactory e fazer o deploy. Tá? Mas esse é assunto para uma outra palestra. Essa aqui comigo vai ser uma das primeiras, então nas futuras eu quero fazer algo assim. Aqui eu vi um outro exemplo, esse é mais complexo, e assim, com um archetype, ou seja, eu escrevi uma linha de código, eu criei um projeto JBoss Sim, com um archetype que a gente até usou para migrar uns projetos que estavam numa tecnologia mais antiga para uma tecnologia mais recente. Deixa eu importar ele aqui, dá para a gente... Esse aqui é um projeto de um EAR que ele vai construir, né? Então veja que ele criou tudo modularizado. O meu WAR, os EJDs que eu possa ter nesse projeto, o OR, os mapeamentos. Aqui ó, ele usa bem essa questão do... Olha que interessante aqui. Ó. Eu vou usar a versão do JBoss Sim a 2.2.0 GA. O que eu fiz? Eu simplesmente estendi a configuração do Sim padrão. Ou seja, o que isso facilita para mim? Imports, eu não vou dar imports desnecessários. Tudo que o Sim dessa versão precisava ser usado de configuração, de dependência, vai estar nesse POM, né? Porque teórico, isso aqui com certeza é um arquivo POM que está lá. Tá? Isso baixa de repositório provavelmente da JBoss. Então assim, eu só defini, ó, o pai desse projeto é esse carinha aqui. Então todas as configurações vão vir dele. Né? Isso é muito interessante. Economiza até tamanho de arquivo. Vamos supor, se você usa com a configuração desse nível aqui, subintende-se que você vai fazer deploy num JBoss. Então, assim, bibliotecas, o JBoss já vai te prover isso. Você não precisa dar import aqui, porque teoricamente já vai estar no servidor. Né? E esse arquivo, esse POM aqui, ele é um POM, é um arquivo POM, que é um arquivo de configuração para dar suporte aos outros módulos. Aqui é que eu defino os módulos. Então, o que ele faz? Quando eu dou um clean install, ele empacota cada módulo automático. Eu já estou definindo, o meu projeto, os arquivos, os módulos dele são esse aqui. Se a gente for nos outros POMs aqui, deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar o POM do... tem uma coisa aqui, deixa eu mostrar antes. Deixa eu ver o que eu coloquei para mostrar. Extensão de configurações, eu falei. Estrutura do projeto e seus arquivos POM. Então aqui, nesses módulos, eu vou ter que estender desse POM aqui. Né? Então se a gente for vamos aqui no WAR, no POM dele. Ele estende daquele POM. O pai desse projeto é o POM que está na raiz anterior, que é o que eu tinha aberto lá. Então assim, eu estou estendendo as configurações. Tem coisa que eu posso colocar nesse POM aqui, que esse POM aqui ele vai enxergar naturalmente. Tanto de configuração, quanto de
uma coisa que é interessante de característica é você criar propriedades. Eu posso criar uma propriedade nesse pom, que nesse outro pom de um filho, ele enxerga, ele consegue saber aquela propriedade. Então, por exemplo, a versão por cima aqui, ó. Se eu vier nesse projeto, esse aqui não tem. Vamos ver se tem esse JB. Esse aqui também não tem. Eu acho que essas propriedades estão sendo usadas só aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Eu defini uma propriedade lá em cima e ele vai enxergar essa propriedade. Mas eu poderia usar ela nos projetos filho também. Né? Isso eu estou definindo uma propriedade sem usar o profile, por exemplo. Eu poderia criar um profile, que é aquela questão de configurações em ambientes diferentes. Se eu tenho desenvolvimento que usa uma configuração, eu posso ter um profile de desenvolvimento e um profile com ambiente de produção. Que aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse profile aqui para desenvolvimento, ó. Ele criou propriedades específicas, por exemplo, uma coisa comum, banco de dados. Você pode ter em desenvolvimento, você aponta para um banco. Em produção ou homologação, você vai apontar para outro banco. Então, na fase de empacotar, ele substitui essas propriedades até em arquivos mesmo, por exemplo, persistência.xml. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui, ó, viu que ele está usando? Ele está usando uma propriedade que foi definida lá no profile. Então, assim, se for o banco de homologação do desenvolvimento, ele pega o que está lá. Vamos só ver aqui. Ó, aqui ele está falando de alerta. Então, assim, eu defini essa propriedade aqui. Quando ele for empacotar, quando eu passar o profile, ele vai substituir de acordo com o que precisa ser substituído, com o que está definido. E para chamar um profile, vamos criar um outro atalho aqui. Aqui nesse caso, ó, como ele está modularizado, eu tenho que apontar para o POM pai. Que aí o POM pai, o Maven já sabe o que ele tem que fazer. Veja que aqui, ó, tem como eu definir qual o profile. O que eu vou fazer? Vou rodar sem nada. Porque ele tem Quando eu defini os profiles, eu falei que o padrão para ele executar vai ser sempre o desenvolvimento. Beleza? Então, teoricamente, ele tem que executar o desenvolvimento. Vou voltar lá. Só vou... Ele apontou um projeto diferente.
Beleza. Bom, aqui ele empacotou, é a R. Simplesmente eu apontei lá para o compile e ele, como está definido os módulos, ele vai passando com por com para poder empacotar os módulos. Eu criei deixa eu ver o próximo, que eu ia falar. Bom, eu falei dos profiles, dos topics. Eu tinha colocado um profile, deixa eu ver aqui se vai. Ao mesmo tempo que você define um profile no compile, você pode criar propriedades no próprio módulo. Foi o que eu fiz. Eu criei um exemplo aqui bem basiquinho para poder fazer o deploy já no servidor. Como eu estou usando aqui, eu usei o Maven 221, o que eu tive que fazer? Eu defini uma variável de ambiente que é o JBoss, a home da JBoss. Então, na hora que eu passo esse profile development, só mudar. O que ele vai fazer? Ele vai ver que no WR, lá no ponto WR, tem um plugin, um profile, que tem um plugin que, tem que fazer o deploy, beleza. Então eu vou ver na variável de ambiente lá se tem vou pegar a variável de ambiente do JBoss e vou fazer o deploy. Que assim, muita gente tem dificuldade de usar o Eclipse ali e fazer esse deploy. Né? Depois eu vou até tentar evoluir isso aqui, porque aqui ele faz um deploy completo. Né? Ele gera aqui, ele pegou lá, eu coloquei profile e já copiou o arquivo para mim. Funciona assim, redondinho. É o mais simples que eu cheguei para poder fazer um deploy rápido, em vez de ficar copiando arquivo. O JBoss pode estar startado, ele vai e copia o arquivo para lá. Se a gente for lá no meu JBoss, o arquivo vai estar aqui. Então assim, ele já copiou para mim. Ajuda muito. Dá para melhorar. Eu fiz a versão mais simplesinha assim. Bom, pessoal, era isso. Queria saber se vocês têm dúvidas, se querem discutir as configurações.